Fala galera, tudo bem? É isso aí. Estamos aqui, então, a primeira gravação do nosso canal Comigo, Geografia que eu posso tocar, uma parceria inédita até então, né? Tentando fazer essa mescla, essa união, deixando claro o quanto é importante a gente trabalhar a multidisciplinaridade. Então a gente vai falar hoje um tema primordial, que nós acreditamos ser primordial, porque trabalha toda a inclinação do eixo da Terra, a recepção dos raios solares, e isso é uma questão muito determinante em relação à paisagem do nosso planeta, que tem tudo a ver com geografia. Claro. Né? E sendo o segundo, na realidade, porque o primeiro vídeo, a professora Milena se apresentou. Agora o segundo vai ser nossa primeira aula falando sobre isso. E ao escolher o tema Sol, Terra, Lua, ou é Lua, Sol, Terra? Depende. Depende. Ao escolher esse tema, engloba muito as nossas disciplinas em comum, que é biologia e geografia. A ciência geográfica faz muito uso do conhecimento de diversas disciplinas, em especial as ciências biológicas, pois ali tem uma grande relação, entre as ciências biológicas e a transformação, Pois as ciências biológicas têm uma grande influência na transformação e mutação ali da superfície terrestre. E ao começar esse curso, quem decidiu? Nós decidimos? Nós decidimos. Sentamos, conversamos e decidimos de forma muito democrática e participativa que o tema do vídeo vai ser o quê? Sistema Terra, Sol e Lua. Por que não sistema solar? Acredito eu que não sistema solar, porque daí a gente vai abranger muitos assuntos, muitos corpos celestes, toda essa movimentação. E como a gente quer uma definição geográfica do planeta Terra, então a gente trabalhar sistema Terra, Sol, Lua, a gente vai um pouco mais no ponto específico do estudo da superfície terrestre. E a geografia que é isso? O que está rolando? Qual a parada ali na superfície terrestre? Então vamos organizar. Sol, Terra, Lua. Primeiro vamos falar de quem? Eu acho importante a gente falar primeiro do movimento da Terra. Então vamos lá, vamos na Terra. Vamos começar pela Terra. Como começamos? Então a gente pode começar falando que a Terra, ela tem uma inclinação especial, né, de aproximadamente 23 graus, e isso faz com que ela não esteja plenamente de frente com o Sol, se é que a gente pode dizer frente, né? Uma coisa que é uma circunferência. Seria mais você é o Sol, o meu braço é a Terra? Isso. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas por que isso é importante? Por que é importante? Gera as zonas climáticas da Terra. Isso. Anota meu ponto porque eu tô merecendo. Anota meu ponto. É isso mesmo. O fato da Terra ter essa inclinação vai determinar, por exemplo, como o planeta Terra é dividido em 2 hemisférios, então a gente vai encontrar a linha ali do trópico, ela está dividida em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, e o fato dela ser inclinada determina a quantidade de raios solares que cada um desses hemisférios vai receber. E o que isso interfere? A quantidade de calor que tem nessa região, né? Os polos, temperado, tropical. E tropical. Eu posso contar uma piadinha? Rapidinho? Sempre ao falar de zonas climáticas, abrindo espaço para falar sobre clima, eu contava uma piadinha para os meus alunos, que era: Deus foi e criou clima baseado apenas nas zonas climáticas. Estudar clima seria uma maravilha. Você ia lá e pegava as zonas climáticas, dependendo da posição da Terra e a incidência de raios solares, você teria climas polares, clima temperado e clima tropical. Fim. Fácil demais estudar clima, não era? Opa! Capeta gostou disso? Não. Não gostou, o Capeta não gostou e foi lá e criou os fatores climáticos e criou aquela bagunça no clima e falou: alunos de 8º ano e 2º ano vai estudar clima. Então,
O culpado disso tudo é o capeta que foi lá, mas Deus criou tudo bonitinho. As zonas climáticas. Mais fatores climáticos está no outro vídeo aí que você pode buscar, já até gravamos. Enfim, professora, desculpa, continua falando. Imagina. A posição gera uma maior incidência de raios solares, criando as zonas climáticas. Isso, exatamente. E é exatamente esse calor, essa temperatura que vai fazer todo o deslocamento das massas de ar. Então, quando a gente começa a falar de um único assunto, veja, ele vai, por conta própria, puxando outros pontos que a gente pode trabalhar em outros vídeos, e que tem outros vídeos seus gravados, né, que poderia até aparecer como uma sugestão, procurar lá no vídeo, galera, vamos lá, vamos assistir, vamos curtir, tá? Então, parte importante, não podemos esquecer. Temos um eixo inclinado de 23 graus que faz com que o hemisfério norte e o hemisfério sul não recebam a mesma quantidade de incidência solar em determinados períodos, tá? Então, a gente tem um movimento de rotação. Demora 24 horas para acontecer, a Terra está girando em o seu próprio eixo e vai determinar os dias e as noites. Como isso acontece? Bom, a gente está falando do planeta Terra, estamos falando de um formato geóide, não é transparente, raios solares não conseguem atravessar um corpo maciço, né? Então, enquanto o Sol está projetando sua luz para uma parte da superfície terrestre, essa parte que está atrás não vai receber raios solares, portanto, a gente determina como noite. Exato. Em relação aos dias e à noite, galera, eu acho muito legal vocês acessarem o site da NASA. Vocês podem baixar um aplicativo onde vocês acompanham um satélite, o ISS, que passa em tempo real a superfície terrestre. Então dá para ver perfeitamente a sua forma arredondada. Que é importante ressaltar, não é mesmo, nos tempos atuais. Exatamente. Então, para você poder acompanhar, inclusive lá eles colocam e descrevem quem são as pessoas que estão nesse momento no espaço, que estão nesse satélite, e inclusive passa o horário em que de noite vocês podem observar a passagem do satélite no céu. Ele mostra tudo bonitinho, bem legal. Então, ISS. Movimento de rotação. O site da NASA pode disponibilizar para vocês um acesso bem interessante e perceber essa questão da noite e do dia. Do dia. E essa noite, o dia, justamente por causa do movimento de rotação. De rotação que a Terra faz. Esse movimento de rotação, só recapitulando, porque eu sou meio lento. Bora. Eu sou meio lento. Tem 23 graus de inclinação. Aproximadamente. A linha imaginária, a linha do Equador, passa no meio e essa Terra vai girando em torno dela e levemente inclinando, é isso? Isso, ela está inclinada, então ela não está totalmente de frente, vamos dizer, em pé, né? Se é que a gente pode falar que está num lugar vazio, né? Um lugar sem vácuo. Exato. Então, ela está levemente inclinada. Então, se a gente tem você como o Sol, nós temos aqui o hemisfério norte recebendo uma maior quantidade de luminosidade, o hemisfério sul uma menor quantidade de luminosidade, né? Com esses raios estão mais inclinados, e ela vai realizando o seu movimento de rotação. E isso aí vai ter uma outra aula que nós vamos gravar em um outro momento, que são os equinócios e solstícios, não é verdade? Sim, que são essas posições. Então, a Terra tem um movimento chamado rotação, leva-se 24 horas, girando em torno do seu próprio eixo. E a consequência desse movimento é o ano. O dia e a noite. O dia e a noite. E eu e o Leandro coloca aqui uma imagem para mostrar o avanço da noite, não é verdade? Isso. Tem muito na internet. Dá um check lá. Então nós falamos de um movimento da Terra, que é o movimento de rotação. Isso. Tem um segundo movimento da Terra que vamos ver. Que é muito importante. Esse movimento é um movimento de translação, que é um movimento que acontece concomitante ao movimento de rotação, aonde a Terra vai rodar ao redor do Sol. Lembrando que ela não faz esse seu movimento totalmente redondo, tá? É um formato elíptico, e isso faz com que em alguns momentos a Terra esteja um pouco mais próxima do Sol, e em alguns momentos mais distantes do Sol. E é exatamente isso que determina as estações do ano. Que fofinha essa professora, ela sabe e entrega tudo. Anota, porque isso
cai na prova. E cai no Enem. Muito cai bem. no Enem, chove no Enem, tá, gente? Chove no Enem. Chove. Então a Terra tem um movimento de rotação e translação. Rotação ela gira em torno do seu próprio eixo 24 horas, gera um dia. E à noite. E à noite. Translação, ela enquanto está girando em torno do seu próprio eixo, Tá ela girando gira em volta do Sol. do Sol e leva-se 365 dias e 6 horas. Aí você fala, meu Deus, e às 6 horas. O que faz com essas 6 horas? Pois bem, existem Dá um anos... tempo. Dá pim, 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 pim. Solta, qual a resposta? 6 horas. Essas 6 horas, galera, vão se acumulando no decorrer dos 365 dias e a gente fica com uma dívida de 6 horas a cada ano. Então, assim, primeiro ano devemos 6 horas. Segundo ano devemos mais 6 horas. Terceiro ano devemos mais 6 horas. Completamos 18 horas. No quarto ano nós estamos devendo 24 horas. Como a gente paga? Jogando lá em fevereiro. 29 de fevereiro. E quem faz aniversário no dia 29 de fevereiro? É jovem eternamente. Gente, importante isso, viu? É importante. Isso é pegadinha, tá? Então, se lá nas alternativas aparecerem somente os 365 dias e não tiver completo com essas 6 horas, prestem bastante atenção, porque tem muita gente que cai. Então, movimento de translação. A Terra está rodando ao redor do Sol, é responsável pela formação das estações do ano, justamente porque se trata de um formato elíptico, então tem momentos que a Terra está mais próxima do Sol, tem momentos em que a Terra está mais distante do Sol, então vai ajudar nessa consequência que são as estações do ano, e a formação dos anos bissextos. Tá? Então isso é uma informação que eu acho bastante relevante para a galera anotar aí e deixar guardadinho, porque pode ser aquele ponto necessário que faltou. Exatamente. Exato. Então falamos de rotação, translação do movimento da Terra. Vamos falar da Lua? A Lua. A Lua. A Lua é importante. Tem rotação e translação também? A Lua também tem rotação, só que ela é um movimento diferente, né? Existe uma face da Lua que a gente, daqui do planeta Terra, não somos capazes de ver, que a gente chama de face oculta da Lua, tá? Então ela tá sempre voltada para trás, o movimento de rotação dela é diferente, não tá assim, tá assim. Então essa parte de trás a gente acaba não vendo. Face oculta. A face oculta da Lua. Dependendo de onde a Lua está lá fazendo o movimento dela de translação ao redor da Terra, se é que a gente pode dizer assim, ela tem influência sobre as marés. Tá? Isso então, para geografia tem grande importância. Sim, para geografia tem extrema importância. E assim, para biologia também. São momentos onde a luminosidade da Lua, ela geralmente está bem forte, né? Então a gente vai encontrar, por exemplo, eclipse somente na Lua nova ou na Lua cheia, que é quando ela tá, né, ela se opõe, esses corpos celestes. E também ela tem uma força gravitacional maior no planeta Terra. Então a água, ela é atraída por essa força gravitacional lunar. Então a gente tem alteração nas marés baixas e marés altas. E isso influencia na geografia, influencia em todos os aspectos que as pessoas podem imaginar, porque ajuda as populações ribeirinhas, ajuda e aumenta a quantidade de água nos manguezais, que é um momento de desova. É um berçário natural. Berçário natural, é muito que eu importante. acho que é um outro ponto que a gente poderia tratar, que é o desmatamento do manguezal, que as pessoas não falam muito. E que o nosso Ministério do Meio Ambiente acabou de dar uma liberada aí pra você. Isso, deu um probleminha aí, né? Tacar ali a peixeira fundamental. na mata litorânea. É fundamental para a vida marítima, né? E tudo mais. Então, a Lua tem essa influência. Não, a influência, além da cheia no manguezal, ela incentiva o período reprodutivo. Entende? Então existem essas duas. Imagina Nota já o lobo. Entende? Vira e mexe, eu ouço aqui pela redondeza louco. uns uivados. Será que é a culpa da lua cheia?
Pode ser. Mas eu ouvi falar também que além dessa influência, a Lua também tem os dois movimentos. De rotação, ela gira em torno de quem? Dela mesma. Dela mesma? Ela tem, todos os corpos celestes, né, realizam esses movimentos. Aí você fala, o Sol, a nossa estrela, né, Anã? Também, tá? E existe um outro movimento que não se fala muito, a gente não estuda muito, acredito que de repente a Júlia Martos pode vir nos ajudar. O planeta Terra... onde anda aquela cabrita? Ela tá na NASA. Tá na NASA. Júlia, manda um salve pra gente aí, você que está na NASA. Nós nem estamos na NASA. Estamos no paraíso. Mas estamos no paraíso. Olha só, a Terra e todo o nosso sistema realiza um terceiro movimento que pouco se fala, que é o de estar acompanhando a expansão do universo. Então ela não é só o movimento do corpo celeste em si, né, que é totalmente equilibrado nessa questão de gravidade, mas ele também está acompanhando a expansão do universo que continua acontecendo desde o Big Bang. Loucura! Quanta informação nessa mulher. Louco, chega suei. Essa é a riqueza da interdisciplinaridade, tendo em vista essa complementação dos conhecimentos. A geografia, a gente acaba às vezes focando em algumas coisas e perde de dar o devido valor a alguns detalhes que acaba por vir a biologia e trabalhar isso. Por isso é muito importante essa grade, esse leque de disciplinas. E é interessante, né? Até assim, se nós estivéssemos aqui com um professor de matemática, ele poderia trabalhar esse aspecto de outra forma. Totalmente cálculo de horas, cálculo de dias, cálculo de distância, cálculo de inclinação. Se a gente for trabalhar história, calendário, por que surgiu historicamente, trabalhar, né? Por que a gente conta 12 horas para o dia, para a noite? Eu tô querendo chegar justamente nesse vídeo, chegando no calendário. Por isso que tá as minhas perguntas, sabe? Observamos, se nós estamos falando Sol, Terra, Lua, vimos que o Sol tá ali parado, tem um movimento. Nenhum corpo celeste está parado, tá? Agora, pensa bem, o universo está em expansão. Chamada expansão cósmica. Para todos os lados, né? Como se fosse uma bexiga enchendo. E todo o sistema como um todo também está acompanhando essa expansão. Vamos deixar isso para a NASA. É melhor. É melhor. É muito profundo. A Terra nós já vimos que tem dois movimentos. Rotação e translação gera ano e dia. Rotação, dia e noite, 24 horas, aproximadamente. Exato. Translação, ano. 365 dias. Aí vamos... e 6 horas. Vamos para o nosso terceiro e último astro, falando dos movimentos, que também gera rotação, que é em torno dela mesmo, que dura uma semana. É isso? Isso, aproximadamente 6 dias e algumas horas. E aí nós temos o último movimento da Lua, que é o movimento de translação, que é em volta da Terra. Ela está rodando, olha que interessante, ela roda em torno do seu próprio eixo, ela está rodando em torno da Terra e acompanhando a Terra em volta do Sol. Então, é uma dançarina de valsa natural. Exato. Os latinos em Miami ficariam com inveja da Lua no seu dançar. O que queremos chegar com esse vídeo? Abrir espaço para falarmos da contagem do nosso tempo através do calendário, que começa o homem observando os astros. Os astros, exatamente. E a partir desse momento você já não pode mais falar que você não sabe quais são os movimentos do Sol, Terra e Lua. Exato. Gente, galera, eu espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, manda aí uma perguntinha, qualquer ressalva, qualquer sugestão, seja o que vocês tiverem vontade de falar, entra lá, conversa com a gente, clica no gostei, aciona o sininho. Claro, já está aparecendo aqui, o Instagram da professora já apareceu no início no nome e também no final desse vídeo vai aparecer o Instagram da professora e quem tiver qualquer dúvida pode mandar aí embaixo. Isso aí. É isso? Beijos. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Muito bom contar com você aqui no canal Geografia que Posso Tocar.